E se a pessoa que você ama fosse justamente quem te enganou desde o começo? Você confiaria de novo em alguém que te traiu, mesmo que tenha se arrependido? Essa é a história de Rafael, um infiltrado corporativo que entra numa empresa rival para espionar, mas acaba descobrindo um sentimento verdadeiro, justo com a mulher que ele foi enviado para enganar. Prepare-se para mergulhar numa trama intensa, onde amor, culpa e redenção se entrelaçam de um jeito que vai te fazer questionar até onde você iria por amor e se vale a pena perdoar quando o coração ainda sangra. Fica até o final, porque a última cena dessa história vai te deixar com um nó na garganta e talvez uma nova visão sobre o que realmente significa recomeçar. Não perca nenhum vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Rafael encarava o skyline de São Paulo do 20º andar da CorpLogic, com as mãos apoiadas na bancada de vidro e o coração em conflito. A proposta que acabara de ouvir de Victor, seu chefe direto e um dos tubarões mais temidos do mercado corporativo, parecia absurda e, ao mesmo tempo, impossível de recusar. Vegatech está a um passo de fechar o maior contrato do setor nos últimos 5 anos. Se conseguirmos acesso antecipado ao projeto deles, ultrapassamos essa barreira. E eu quero você lá dentro. A frase ecoava como uma armadilha bem montada. Rafael era competente, ambicioso, mas até ali sempre havia jogado dentro das regras. Aquilo mudava tudo. Acha mesmo que eles vão confiar em alguém de fora assim do nada? Questionou, mais para ganhar tempo do que por convicção. Victor sorriu com desdém. Você tem carisma, currículo impecável e uma habilidade natural de se adaptar. Vai entrar como analista de mercado. Eu já cuidei do resto. O subtexto era claro. Tudo estava em movimento e Rafael era apenas mais uma peça. Ele hesitou por um segundo, mas então pensou na promoção engavetada, nos anos de dedicação subestimada. Era sua chance de provar seu valor, mesmo que isso custasse a própria consciência. Tudo bem, eu topo. 2 semanas depois, Rafael passou pelos portões de entrada da Vegatech com um crachá provisório e um disfarce impecável. A fachada da empresa era moderna, com estruturas envidraçadas que refletiam o céu nublado e um saguão imponente que misturava aço e madeira, como uma fusão entre tradição e inovação. Ele fora apresentado como uma aquisição promissora do mercado, vindo de uma consultoria estratégica renomada. O ambiente era silencioso, profissional, mas repleto de movimentação sutil. Entre idas e vindas de funcionários, ele foi levado à sala da diretora executiva. E foi ali que a missão ganhou um novo peso. Valentina Ferraz, a mulher que liderava a Vegatech com pulso firme e uma reputação quase mítica. Jovem para o cargo que ocupava, era conhecida por sua mente afiada, decisões impiedosas e uma intolerância quase cirúrgica à mediocridade. Quando ela entrou na sala, os passos ecoando sobre o piso de mármore, Rafael sentiu a atmosfera mudar. Usava um tailleur sóbrio, cabelos presos em um coque prático e um olhar que não piscava. Bem-vindo à Vegatech, Rafael. Espero que sua presença aqui seja mais produtiva do que promissora. Não era uma saudação, era um teste. E ele sabia disso. Nos primeiros dias, Rafael agiu com a precisão de um relojoeiro. Observava, anotava, estudava cada passo dos colegas, cada sistema interno, cada procedimento. Ganhava pequenos espaços, elogiava relatórios, propunha soluções, entregava resultados rápidos. Aos poucos, começou a ser notado. Não apenas por Valentina, mas pelo setor de inovação que o puxou para reuniões confidenciais. Ele sabia o que tinha que fazer e fez. À noite, de um notebook escondido, compilava dados, extraía arquivos discretos, resumia estratégias futuras.
Enviava tudo para Victor sob o codinome Interfluxo. Era eficiente, era perigoso e estava funcionando. Mas algo começou a escapar do controle. Na terceira semana, durante uma reunião sobre redesenho de produto, Rafael fez uma sugestão que reverteu uma falha de logística crítica. Valentina o observou de forma diferente. Depois da reunião, chamou-o para uma conversa reservada e ali, pela primeira vez, deixou a armadura escorregar. Você pensa diferente e eu valorizo isso, só não me decepcione. Ele sorriu, mas o peso daquelas palavras caiu como chumbo. Decepcionar. Aquilo era exatamente o que ele estava fazendo. A missão estava andando como planejado, mas ele por dentro começava a afundar. Numa noite fria, sozinho em seu apartamento, Rafael abriu o notebook para enviar um novo pacote de dados. Hesitou. O cursor piscava como um lembrete cruel. Olhou para o documento aberto com o cronograma do próximo lançamento e pensou: por quê? Ela confiaria isso a mim? A resposta era clara, porque acreditava nele, e essa confiança, mais do que qualquer dado, era o que o feria. Mesmo assim, clicou em enviar. Mas ao fechar o notebook, não sentiu vitória, sentiu vergonha. Valentina caminhava pelos corredores da Vegatech como se estivesse sempre 2 passos à frente do resto do mundo. Seus saltos batiam ritmadamente no piso de madeira clara, enquanto os funcionários abriam espaço e abaixavam o tom de voz assim que ela se aproximava. Mas nos últimos dias algo mudara. Ela estava observando Rafael com atenção crescente. Não o tipo de atenção que um chefe dá a um funcionário promissor, mas aquela que denuncia curiosidade genuína. Era discreta, mas estava lá, nos olhares mais longos durante as reuniões, nas perguntas diretas que ela só fazia a ele, nos cafés silenciosos que passavam a dividir no final do expediente. Rafael percebia, claro, e tentava manter o equilíbrio em uma corda cada vez mais instável. No papel, ele continuava executando sua missão com precisão. Já havia enviado 3 relatórios técnicos, um cronograma de campanha e até acesso à versão beta de um sistema interno. Victor, satisfeito, começava a falar em bônus e promoções futuras. Mas Rafael mal conseguia comemorar. Havia uma diferença gritante entre executar uma missão e conviver com as consequências dela todos os dias, principalmente quando essas consequências usavam um salto alto e falavam com franqueza desarmante. Durante uma reunião interna sobre expansão de mercado, Valentina chamou Rafael para apresentar sua visão. Era uma jogada ousada. Ele ainda era novo, mas ela confiava. Quero saber como você faria para penetrar o setor educacional com a nossa tecnologia de integração. Rafael apresentou uma proposta inteligente, simples e eficaz. A sala ficou em silêncio por alguns segundos antes que Valentina sorrisse, satisfeita. É esse tipo de clareza que eu procuro. Depois da reunião, ela o chamou para conversar. Em sua sala, não sobre negócios, mas sobre motivação. Você gosta do que faz, Rafael? A pergunta era direta, sem rodeios. Gosto de entender como as coisas funcionam e de pessoas que não perdem tempo fingindo o que não são. Ela o olhou por um instante mais longo que o necessário. Estamos na mesma página, então. A conexão crescia sem que nenhum dos dois admitisse. Ela, acostumada a controlar tudo, começava a baixar a guarda. Ele, acostumado a manipular, começava a querer ser honesto. À medida que a relação evoluía, os encontros extrapolavam os limites do expediente. Primeiro foram cafés em eventos do setor, depois jantares após reuniões noturnas. Nada íntimo, mas havia uma tensão constante, contida, um olhar mais demorado, uma risada fora de hora, uma troca de confidências que não deveria existir entre um infiltrado e sua vítima.
Valentina contava pequenas histórias sobre sua família, os desafios de manter o legado do pai fundador da empresa e o quanto isso a transformara numa mulher que nunca teve o luxo de confiar nos outros. Eu não sou fria, Rafael. Só aprendi que ser transparente demais pode custar caro. Essas palavras doíam em Rafael de um jeito inesperado, porque ele via a verdade nelas. E porque, no fundo, ele era exatamente o tipo de pessoa que ela estava tentando evitar. O dilema começou a tomar forma. Ele queria parar, queria confessar. Mas toda vez que tentava, algo o impedia. O medo de perder a única pessoa que o olhava como alguém confiável. Em casa, as mensagens de Victor se tornavam mais agressivas. Ou você entrega o relatório da semana, ou vou considerar que temos um problema. Rafael passou a ignorar. Começou a atrasar propositalmente os envios, a filtrar informações. Até que, em um domingo à noite, ao abrir os arquivos da nova campanha de captação da Vegatech, ele simplesmente fechou o notebook. Sem envio, sem justificativa. Pela primeira vez desde o início da missão, Rafael optou por guardar a informação. Não por ética profissional, mas por lealdade a alguém que ele ainda não sabia como merecer. Os dias seguintes correram como um rio calmo em aparência, mas com correntes traiçoeiras por baixo da superfície. Rafael e Valentina estavam cada vez mais próximos, mais conectados, mais sintonizados do que jamais deveriam. As conversas deixaram de ser exclusivamente profissionais. Agora envolviam músicas favoritas, opiniões sobre filmes antigos, desabafos sobre os bastidores tóxicos do mundo corporativo. O escritório, antes um território frio e impessoal, tornava-se o cenário de olhares silenciosos, cafés estendidos e uma tensão que flutuava no ar como uma nuvem carregada prestes a desabar. Valentina mantinha o controle com firmeza, como sempre. Mas não era cega. Sabia que algo diferente crescia entre ela e Rafael, mesmo que não conseguisse nomear aquilo. Era um incômodo e um conforto ao mesmo tempo. Ele era diferente dos outros. Não bajulava, não forçava intimidade, não se esquivava de dar opiniões firmes. E havia momentos em que ela se pegava desejando que ele ficasse mais tempo em sua sala, mesmo depois de os assuntos já terem se encerrado. Para Rafael, a contradição era cruel. Cada passo que dava em direção a Valentina, cada sorriso trocado, cada gesto espontâneo, tudo era uma lâmina contra a própria consciência. Ainda recebia mensagens de Victor, algumas sarcásticas, outras ameaçadoras. Cuidado para não se perder no personagem. Não se esqueça de onde veio. Se eu cair, você cai comigo. Ele não respondia mais. Deixava as mensagens acumularem. Mas isso não apagava a realidade. Ele ainda estava mentindo. Ainda não havia tido coragem de dizer a verdade. Foi durante a viagem para o Encontro Nacional de Inovação, em Curitiba, que o laço entre os dois ultrapassou o ponto de não retorno. Valentina faria uma apresentação como keynote speaker e Rafael a acompanhava como suporte estratégico. O hotel era moderno, com corredores silenciosos e quartos vizinhos. Na noite anterior à apresentação, após o jantar com investidores, Valentina propôs uma caminhada para esvaziar a mente. Rafael aceitou sem pensar. O vento frio cortava a pele, mas não impedia que os dois seguissem lado a lado pelo Parque Barigui, cercados pela névoa da noite e pelo som dos grilos. Você não sente falta de ter alguém fora desse mundo todo? Ela perguntou, parando diante do lago. Alguém com quem você não precise estar sempre alerta? Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Sinto, mais do que deveria. O olhar que trocaram depois disso não era de colegas, nem de cúmplices. Era de pessoas que, apesar dos muros que carregavam, desejavam um ao outro com uma intensidade que não sabiam como administrar. Valentina desviou o olhar primeiro, mas não se afastou.
Na volta ao hotel, o silêncio se manteve. No elevador, estavam sozinhos. Rafael podia ouvir o coração batendo no próprio peito. Quando a porta se abriu no andar deles, ela tocou o braço dele. Um gesto breve, mas intencional. "Boa noite, Rafael." Ele respondeu com um boa noite, abafado, incapaz de fazer qualquer movimento além de assistir a porta do quarto dela se fechar. Naquela noite, ele não dormiu. E pela primeira vez, não foi por causa da culpa, mas por causa da dúvida. Se ela sentia o mesmo, quanto tempo ainda conseguiria mentir? Nos dias seguintes, algo havia mudado. O comportamento de ambos era cuidadoso, mas carregado de subentendidos. Valentina passou a chamá-lo para tarefas mais próximas, reuniões, confidenciais, brainstorms tarde da noite. Rafael, por sua vez, tornava-se mais protetor com ela, mais atento, mais presente. Quando ela falava, ele escutava além das palavras. Quando ela se cansava, ele percebia nos gestos. Era como se os dois, à sua maneira, já tivessem cruzado uma fronteira emocional e estivessem apenas tentando não tropeçar nos próprios sentimentos. Mas os sinais eram claros. Em um jantar pós-reunião com um parceiro estrangeiro, Valentina soltou uma risada espontânea após um comentário sarcástico de Rafael e, pela primeira vez, o tocou no ombro, de forma natural, sem pensar. Foi um gesto mínimo, mas ele a sentiu por horas. Do outro lado da mesa, o sócio sênior da Vegatech notou: "Vocês dois trabalham bem juntos." Valentina apenas sorriu, desviando o assunto. Rafael sentiu o calor subir no rosto. De volta à rotina em São Paulo, a pressão aumentava. Victor agora ameaçava expor Rafael se ele não entregasse o plano completo de investimento da Vegatech. "Você tem até sexta-feira." O tom era cortante. Rafael sabia que não tinha mais volta. Ou entregava e destruía Valentina, ou recusava. E se destruía junto. Ao tentar escrever o relatório naquela noite, ele travou. Ficou diante da tela em branco por mais de uma hora. Fechou o notebook, olhou para o teto, sentiu o coração pesar. Estava em queda livre e já nem sabia se queria abrir o paraquedas. A última semana de setembro amanheceu pesada. O céu de São Paulo parecia refletir o clima no peito de Rafael. Cinza, abafado, prestes a desabar. Ele já não era o mesmo homem que atravessou os portões da Vegatech meses atrás. E também não era mais o infiltrado frio que Victor esperava encontrar do outro lado das mensagens. Estava no meio do nada, envolvido demais para voltar, comprometido demais para seguir fingindo. Por isso, decidiu, contaria tudo. Naquela sexta-feira, ao final do expediente, olharia nos olhos de Valentina e confessaria, não como uma tática de sobrevivência, mas como uma última tentativa de ser honesto com ela, com ele mesmo, com o que sentia. Passou o dia sem conseguir se concentrar. Evitou reuniões, ignorou ligações de Victor, ignorou até a si mesmo. Valentina, por outro lado, parecia mais ocupada do que nunca. Recebia ligações constantes, coordenava a equipe e mantinha o semblante firme, mas havia algo diferente. Seu olhar estava mais duro, o tom de voz menos acolhedor. Rafael percebeu, mas atribuiu ao cansaço, à pressão dos relatórios e das negociações em andamento. Só não imaginava que o mundo ao redor dele já estava em chamas e que ele era o fósforo. O que Rafael não sabia é que naquela manhã, Valentina recebera uma notificação do Departamento de Segurança da Informação. Um fluxo incomum de acessos a documentos confidenciais havia sido detectado, com registros de movimentações em horários alternativos, o IP rastreado, o terminal de Rafael. Ao receber o relatório técnico, ela ficou imóvel por alguns minutos. Então pediu silêncio e acesso completo à auditoria. O que descobriu nos minutos seguintes foi o suficiente para virar seu estômago. As evidências estavam ali, frias, organizadas, irrefutáveis.
envio de dados, padrões de comportamento duplicados, contas externas acessadas a partir de conexões da própria rede. Tudo apontava para ele, Rafael Monteiro, o homem que ela colocara ao seu lado nos momentos mais importantes, o homem que escutara suas confidências, o homem que quase... Valentina não chorou, nem gritou, apenas sentou-se, fechou o notebook e olhou pela janela. A cidade seguia viva lá fora. Ela, por dentro, morria um pouco. Às 18h03, Rafael bateu à porta da sala dela. Valentina, sentada à mesa com os relatórios à frente, pediu que ele entrasse. A expressão dela era intransponível. Você queria falar comigo? A voz estava calma, afiada. Rafael engoliu seco. Sim, eu queria... Tem algo que preciso dizer. Ela cruzou os braços. Antes disso, posso te mostrar uma coisa? Ela virou o notebook para ele, exibindo o relatório da segurança digital. E ali estava tudo. Tudo. O silêncio que se seguiu durou poucos segundos, mas pareceu uma eternidade. Rafael sentiu o chão desaparecer. Tentou se explicar. Valentina, por favor, eu ia te contar. Isso começou errado, sim. Eu fui enviado para cá com outra intenção, mas... Chega. A palavra cortou o ar como uma lâmina. Você quer me dizer que mentiu, manipulou, vazou informações, mas que se arrependeu? Ela riu com desdém. Que conveniente. Eu parei. Faz semanas. Eu não envio mais nada. Não falo mais com eles. Eu estava tentando sair disso, juro. Você estava tentando proteger o quê, Rafael? Sua pele? Seu teatro? Ou essa farsa de sentimento que me fez baixar a guarda? A cada frase, a dor no peito de Rafael aumentava. Eu me apaixonei por você, Valentina, ele disse, e dessa vez não havia mentira. Ela ficou em silêncio, só o olhou, com olhos que antes enxergavam possibilidade, mas agora viam apenas ruína. Você está demitido. A voz era baixa. Pega suas coisas e sai da minha empresa. Hoje, você não quer ouvir mais nada? Ouvi o suficiente. Então eu vou embora. Mas saiba que tudo que eu vivi com você foi real, mesmo que tenha começado errado. Valentina não respondeu. Só desviou o olhar. E quando ele saiu, ela trancou a sala e permitiu, enfim, que a dor transbordasse. Chorou baixinho. Não por fraqueza, mas por uma decepção que atravessava a alma. Tinha aberto uma brecha no coração para alguém, e ele havia entrado com uma máscara. Rafael caminhou pela cidade naquela noite como um homem que perdeu tudo. Não o emprego, mas o respeito de quem ele mais admirava. Não a missão, mas o propósito. E principalmente perdeu a chance de ser verdadeiro com quem mais merecia. Voltou para casa, pegou o celular e escreveu um e-mail para Victor. Estou fora, não me procure mais. Victor respondeu com uma única frase. Você vai se arrepender disso. Nos dias que se seguiram, Rafael sumiu do radar, desligou o celular, recusou ofertas da concorrência, se afundou no anonimato. Mas não era fuga. Era uma pausa, para pensar, para entender, para encontrar um caminho de redenção, se é que ainda existia. E foi nessa pausa que ele soube de algo que não podia ignorar. Victor não havia desistido. E agora planejava um ataque direto à Vegatech, uma sabotagem que poderia destruir tudo que Valentina construiu. Rafael sabia o que tinha que fazer. Pela primeira vez com clareza, não para se redimir, mas para impedir que ela fosse ferida outra vez, mesmo que ele nunca mais fosse perdoado. Rafael passou os dias seguintes como um espectro vagando por uma cidade que já não o reconhecia. A luz do sol parecia indiferente, os ruídos do trânsito soavam distantes. Ele não trabalhava, não respondia mensagens, não fazia planos, comia pouco, dormia menos. As paredes do pequeno apartamento em que vivia pareciam encolher a cada noite.
A traição, ele sabia, estava feita. E mesmo que tivesse tentado parar, mesmo que tivesse sentido cada gesto de Valentina como verdadeiro, o mal já estava lançado. Ela o havia enxergado como um cúmplice, e ele se deixara tornar um vilão. Mas havia algo ainda mais sombrio pairando sobre ele. Informações que circulavam entre ex-colegas da CorpLogic, boatos sobre movimentações suspeitas, contratos sendo articulados às escuras, mensagens cifradas que Rafael sabia decifrar. Victor estava preparando um golpe, um ataque que não envolvia espionagem, mas destruição. A ideia era simples: plantar informações falsas em nome da Vegatech, manipular ações no mercado e desestabilizar o quadro de investidores da empresa. Um vazamento de dados estratégico milimetricamente planejado para acontecer durante a coletiva de apresentação da nova linha de produtos que Valentina lideraria dali a 7 dias. Rafael soube disso por meio de Camila, uma antiga funcionária da área de TI que havia sido demitida por Victor meses atrás. Ela ainda mantinha acesso a alguns canais internos. Você sabe o que ele vai fazer, Rafael, e se isso acontecer, não vai sobrar nada da empresa dela. Ele quer acabar com ela, literalmente. Aquilo foi o estopim. Rafael não hesitou, não pensou em consequências, não cogitou se Valentina o perdoaria. A única coisa que martelava em sua mente era: ela não pode passar por isso. Eu não vou permitir. Nos dias seguintes, Rafael mergulhou em uma caçada solitária. Vasculhou e-mails antigos, extraiu conversas arquivadas, identificou transações financeiras entre empresas laranja, reuniu provas de manipulação de dados e documentos assinados por Victor com ordens diretas. Foi até uma antiga aliada da área jurídica, Mariana, que aceitou ajudá-lo a compilar o material em uma denúncia formal, com peso suficiente para mobilizar a imprensa e o Ministério Público. Você tem certeza que quer entregar tudo? Isso pode te arrastar junto. Eu já estou no fundo do poço, Mariana, mas ela não merece cair comigo. A denúncia foi enviada sob sigilo a um jornalista investigativo conhecido por expor fraudes corporativas. Rafael não exigiu anonimato. Não pediu nada, apenas explicou cada detalhe, cada conexão, cada ação planejada. Deixou claro que havia participado no início, mas que estava ali agora para impedir o pior. O jornalista ouviu tudo em silêncio. Ao final, disse apenas: se tudo isso for confirmado, você vai derrubar um império e talvez reconquistar sua alma no processo. Na manhã seguinte, a matéria estava no ar. Manchetes explodiram nos portais de notícia. Ex-funcionário expõe esquema de sabotagem e manipulação de mercado envolvendo corporação de tecnologia. Golpe contra Vegatech é revelado por ex-infiltrado arrependido. Valentina foi acordada com dezenas de ligações. Assessores, advogados, sócios, jornalistas, todos queriam saber como ela havia descoberto o plano. Ela não entendeu de imediato, até que viu o nome de Rafael Monteiro no corpo da matéria. Leu tudo, cada trecho, cada declaração, cada prova. Reconheceu documentos que ela mesma havia assinado, que ele agora usava para provar que não estava contra ela. Estava a favor. Não havia justificativas emocionais no texto, nenhuma tentativa de vitimização. Apenas fatos, claros, cruéis, corretos. Ela permaneceu em silêncio por horas. Não chorou, não sorriu, apenas entendeu. Aquilo era mais do que uma denúncia. Era um ato de amor, do tipo que não pede nada em troca. Mais tarde, naquele mesmo dia, o setor jurídico da Vegatech entrou em contato com Rafael. Não era uma intimação, nem uma ameaça. Era um convite. Uma reunião informal com Valentina. Ele hesitou por horas antes de aceitar. Apareceu com roupas simples, olhar cansado, mas postura firme. A sala de reuniões estava vazia, exceto por ela. Valentina o encarou como se tentasse decifrá-lo uma última vez. Você sabe o estrago que isso tudo causou, não sabe?
Sei, e lamento por cada parte disso, mas lamento ainda mais o que eu poderia ter evitado e quase deixei acontecer. Você fez o que ninguém teve coragem de fazer. Expôs um sistema que te favorecia. Perdeu tudo por alguém que não quer te perdoar. Eu não esperava o perdão. Só não podia deixar você ser esmagada por um jogo que eu ajudei a criar. Ela caminhou até ele, os olhos firmes, a voz baixa. Sabe o que mais me dói? O quê? Ter desejado te encontrar em outro contexto, com outra história. Talvez eu teria te amado sem reservas. Talvez eu teria sido merecedor disso. O silêncio entre eles não era amargo. Era necessário. E mesmo sem abraços, sem reconciliações imediatas, algo se realinhava ali. A confiança ainda não existia, mas a mágoa já não gritava. Havia espaço. E para Rafael, isso já era o bastante. O outono chegou mais cedo naquele ano. As folhas das árvores caíam pelas calçadas largas da Avenida Paulista, enquanto Rafael caminhava sem pressa, os olhos atentos ao chão, como se cada passo fosse uma tentativa de reorganizar a própria vida. Faziam 2 semanas desde a denúncia. O nome dele ainda circulava na imprensa como a peça-chave de um escândalo corporativo, ora como traidor, ora como herói. Ele, no entanto, não se importava com os rótulos. Sabia que os nomes mudavam, mas o silêncio de quem realmente importava continuava o mesmo. Valentina não o procurou depois da reunião, e ele respeitou. Sabia que perdão não era algo que se cobra, mas que se vier vem em silêncio, e como um presente raro. Com o tempo, Rafael conseguiu um novo trabalho. Pequeno, discreto, numa empresa que prestava consultoria para startups iniciantes. Era bem pago o suficiente para viver com dignidade, mas o verdadeiro valor estava na liberdade de recomeçar com o próprio nome, e sem precisar esconder quem era. Ali, ninguém o conhecia. E pela primeira vez em muito tempo, ele também estava começando a se conhecer. Em uma tarde de sábado, enquanto revisava um relatório no laptop, recebeu uma notificação inesperada. Um e-mail de Valentina. Não havia título, apenas uma linha no corpo da mensagem. Você ainda gosta de café? A resposta foi imediata. Com açúcar ou sem? O lugar do encontro foi o mesmo onde haviam conversado pela primeira vez, fora do escritório. Um café discreto, com janelas grandes e mesas de madeira crua, numa esquina sem pressa do bairro Bela Vista. Rafael chegou alguns minutos antes. Estava nervoso, mas não ansioso. Não esperava reconciliação. Não buscava promessas. Só queria vê-la. E talvez ouvir alguma coisa que o ajudasse a seguir em frente, com ou sem ela. Valentina chegou com o cabelo solto, uma blusa azul marinho simples e um sorriso tênue, quase imperceptível. Sentou-se em silêncio. Ele não disse nada. Ela também não. Por alguns segundos, apenas olharam um para o outro, como 2 sobreviventes de uma tempestade tentando reconhecer os destroços. Você mudou, ela disse. Ou talvez só deixei cair a máscara, ele respondeu. Valentina suspirou. Eu pensei muito nesse tempo todo e percebi que não consigo apagar tudo, que vivemos, mesmo que tenha começado errado. Eu também não quero apagar, ele disse. Quero lembrar para nunca repetir. Eu ainda não confio totalmente em você, Rafael. Nem eu em mim mesmo, às vezes. Ela riu, um riso curto, mas sincero. E por um momento, tudo pareceu menos pesado. A conversa seguiu leve. Falaram sobre livros, sobre o mercado, sobre os planos de Valentina para reestruturar o setor de inovação da Vegatech. Ela estava diferente, mais firme ainda, mas com menos pressa. E ele, mais calmo, mais inteiro. O café virou um almoço improvisado. O almoço, uma caminhada. Sem toques, sem declarações, mas com uma cumplicidade que renascia devagar, como uma chama protegida do vento. Quando pararam diante do prédio dela, no fim do dia,
Valentina olhou para ele com honestidade. Não quero recomeçar algo do zero, mas talvez possamos seguir de onde paramos, com menos ilusão e mais verdade. Rafael assentiu, sem pressa, sem promessas, só a verdade dessa vez. Ela estendeu a mão, ele segurou. Não era um gesto romântico, era um acordo de humanidade, de respeito, de possibilidade. E enquanto ela subia os degraus da entrada, ele sorriu pela primeira vez em semanas, porque entendeu que o amor verdadeiro às vezes não começa perfeito, mas resiste ao que o destrói e renasce, mesmo que com cicatrizes, porque ainda é amor. Algumas histórias de amor não nascem da pureza, mas da falha. Não surgem como contos perfeitos, mas como colisões entre o que somos e o que fingimos ser. Rafael e Valentina foram dois mundos opostos que se encontraram pela mentira, mas se reconheceram pela verdade. No fim, não foi o amor que os salvou. Foi a coragem de se despir das máscaras, de encarar os próprios erros e de se reconstruírem, mesmo que isso significasse caminhar com cicatrizes. Porque às vezes a confiança não volta como antes. Ela volta diferente, mais lenta, mais cautelosa. E por isso mesmo, mais real. Amar no mundo real não é nunca falhar. É ter a grandeza de admitir quando se falha. É se jogar no escuro, sabendo que o outro pode não estar lá para segurar, e ainda assim, pular. Valentina não perdoou. De imediato. Rafael não pediu de joelhos, mas ambos entenderam que o recomeço não exige perfeição, apenas intenção verdadeira. E é isso que torna uma história memorável. Não os momentos em que tudo dá certo, mas aqueles em que tudo poderia dar errado. E mesmo assim, dois corações insistem em tentar. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.